Fala galerinha, olha eu aqui de novo. Então vamos lá, hoje nossa aula é sobre porcentagem. Então antes de começar a nossa aula, se inscreve aí no meu canal, dá um like aí, curte, certo? E vamos lá para a nossa aula que é sobre porcentagem. Quem aqui nunca ouviu falar a palavra porcentagem, né? No nosso dia a dia a gente sempre escuta falar: eu ganhei 10% de desconto. Ou seja, porcentagem seria uma pequena taxa, né, que você pode pagar a mais ou pagar a menos. Então porcentagem nada mais é do que uma forma usada para expressar a razão, ou seja, a divisão, né, entre um determinado número e 100. Aqui eu coloquei a razão entre um número real A e um número 100. Aí você diz: misericórdia, lá vem Adalberto com esse número real. Então, para simplificar, o número real A seria qualquer valor, 10, 20, 30, né? E a razão entre o número 100. Aqui eu exemplifiquei, o número A por 100, dividido por 100. Se toda porcentagem é uma razão entre dois números, ou seja, nesse caso aqui, a porcentagem de A seria A por 100, eu posso dizer também a representação de A por cento. Ou seja, vamos lá para o exemplo com números. Então aqui eu tenho o exemplo 40 por 100. A palavra, o que eu estou falando aqui por 100, vem justamente de porcentagem. Então 40 dividido por 100 é a mesma forma de expressar o 40%, certo? E aí eu coloquei aqui alguns cálculos para a gente tentar desenvolver. O primeiro aí, 25% de 200. Aí você diz: mas o Adalberto estava falando só de porcentagem. Agora ele está falando de uma porcentagem de algum número. Ou seja, eu quero que você descubra 25%, quanto vale 25% de 200. Eu fui comprar uma calça, por exemplo. A calça foi 200 reais. Calça meio cara, né? Mas vamos lá. A calça foi 200 reais. E aí eu ganhei 25% de desconto. Então 25% de desconto dessa calça que foi 200 reais. Esse desconto em real, em valor, vai ser quanto? Então vamos fazer esse cálculo rapidinho aqui, 25% de 200, uma dica que eu dou. Esse dia aqui, cadê? Vou pegar o lápis vermelho. Esse dia aqui, quando nós estamos trabalhando com cálculos de porcentagem, esse dia você pode trocar ele por uma multiplicação. Isso mesmo. Você vai pegar 25% de 200, é a mesma coisa que você fazer o 25% que a gente transforma em divisão, em razão, que ficaria 25 por 100. O de, toda vez que eu estiver trabalhando com porcentagem, nós vamos trocar o de por uma multiplicação de vezes, no caso, 200. Então, aqui a gente vai poder multiplicar. Toda multiplicação de fração, o que é que a gente tem que fazer? Tem que colocar um denominador 1 em quem não tem, né? Nós estamos trabalhando com multiplicação de fração. Então, se aqui eu não tenho uma fração, eu tenho que transformar ela em fração colocando o denominador 1. E aí nós vamos fazer a multiplicação normalmente. Ou seja, 25 vezes 200. 25 vezes 200 vai dar quanto? E aí, pessoal? Vai dar 5.000. 5.000 sobre ou dividido, e aqui a gente multiplica. 100 vezes 1 dá 100. 5.000 dividido por 100, vamos cortar aqui, Posso cortar esse zero com esse zero, e aí fica 50 dividido por 1, que vai dar 50. Ou seja, 25% de 200
equivale a 50. O exemplo que eu tinha dado, se fosse uma calça, a calça era R$200, eu ganhei 25% de desconto. Isso quer dizer que em real eu ganhei R$50 de desconto. A calça sairia aí no caso por 150, ok? Vamos lá ver esse outro exemplo aqui. 42% de 350. Então nós vamos ter que multiplicar aqui. Primeiro transformar, né? Eu vou transformar 42% em razão, ou seja, em uma divisão. Ficaria 42 dividido por 100. 42 dividido por 100, esse dia aqui, como eu já falei anteriormente, como nós estamos trabalhando com porcentagem, a gente troca ele por um sinal de multiplicação, vezes 350. Então vamos lá. Toda multiplicação de fração, nós temos que deixar as frações com a mesma quantidade, ou seja, numerador e denominador. Então se eu tenho aqui numerador e denominador, aqui eu só tenho a parte de cima, né? O numerador. Então nós temos que completar com o denominador 1. Agora sim nós podemos fazer a nossa multiplicação. 42 vezes 350 vai dar 14.700. 14.700 por 100 vezes 1, 100. Então nós podemos eliminar aqui 0 com 0, 0 com 0. Então nós vamos ficar com 147. Certo? Aí você vai perguntar, mas Adalberto, por que você está cortando o zero? Esse lance aqui de cortar zero seria simplificar um resultado para você não precisar fazer uma conta de divisão. Ou seja, toda vez que qualquer número for em forma de fração e você tiver aqui, ó, zero em cima, zero embaixo, falando no popular, viu? Zero no numerador, zero no denominador, você pode eliminar, desde que eles estejam no finalzinho do número, lá no final, ok? Então, mas se você quiser, você pode sim fazer a divisão, aquela divisãozinha lá que você coloca o tracinho e pá, certo? Então vamos lá. Beleza? Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido. E aí eu vou colocar um exemplo com problema, envolvendo problema, certo? Bom pessoal, aqui nós temos dois probleminhas. Nesse, nós iremos calcular uma porcentagem de um determinado valor, simplesmente isso. No segundo, nós vamos calcular um aumento de uma determinada porcentagem sobre um valor. Então pessoal, dá pausa no vídeo, tenta resolver, certo? Essas duas questões, tenta resolver e daqui a pouco eu volto com a resolução desses dois problemas, beleza? E aí meu povo, espero que vocês tenham conseguido resolver e vamos lá para a resolução, só fazer a sua conferência, beleza? Então pessoal, sabe-se que em 40 gramas de uma substância chamada óxido de magnésio, há 60% de magnésio dentro dela. Quantos gramas de magnésio há nessa quantidade de óxido de magnésio? Ou seja, o total da substância é 40 gramas. E aí, nesse caso, ele quer saber quanto de magnésio tem dentro dessa substância, sabendo que o magnésio equivale a 60% de toda essa quantidade. Então, veja só, o total da substância 40 e apenas 60% desse valor é de magnésio. Então, quantos gramas de magnésio, do próprio magnésio, está dentro dessa substância total, dessa mistura aí, beleza? Então vamos lá. Aqui nada mais nada menos do que a gente fazer aquele cálculo que nós estávamos fazendo antes, né? 60% de 40. Então 60%, esse 60% aqui, ó, de 40, quanto vale desses 40 gramas? Então, 60% de 40. Lembra que a gente fez antes?
ou seja, 60%, eu posso transformar ele em uma porcentagem. Transformando 60% em porcentagem, fica 60 por 100. Lembram que eu tinha dito também que o de nós podemos trocar por uma multiplicação. Então, vezes 40. Lembrando que nós temos multiplicação de frações. Então, se eu tenho uma fração completinha aqui, ó, numerador, denominador, aqui eu também tenho que ter. Como é que eu completo? Colocando o número 1 no denominador. Então, fazendo a multiplicação, 60 vezes 40, nós temos aqui 2.400, dividido 100 vezes 1, dá 100. A simplificação, ó, nós temos 2 zeros no denominador, 2 zeros no, dois zeros no numerador, 2 zeros no denominador, nós podemos cortar para fazer a simplificação e fica apenas 24 gramas. Ou seja, nessa mistura aqui, 24 gramas é de magnésio, dentro dos 40 total, ok? Na segunda questão aqui, uma passagem de ônibus intermunicipal sofreu um aumento de 16%. Se sofreu um aumento é porque ela era mais barata, não é isso? Concordam? Então ele está dizendo que, sabendo que a passagem custava R$15 antes do aumento, quanto é que essa passagem está custando hoje? Então vamos lá. O preço anterior da passagem era R$15. Sofreu um aumento de 16%. Ou seja, essa passagem aqui ela teve um aumento. E eu quero saber para quanto é que ela foi, para quanto essa passagem, de quanto essa passagem passou a custar agora. Então vamos lá. Se o preço total da passagem antes era R$15 e ela sofreu um aumento de 16%, o nosso cálculo é 16% de 15. Então vamos fazer aqui, ó. 16% de 15. Aí você diz, cadê o vírgula 00, né? Como nós estamos trabalhando com sistema monetário, então, como é R$15 fechadinho, não precisa a gente trabalhar com os centavos, certo? A não ser que, se nós tivéssemos aqui, por exemplo, R$15,20, então aí sim nós teríamos que utilizar aqui 15,20 ou 15,2, ok? Então vamos lá. 16% de 15, nós vamos transformar esse 16% em fração, que aí ficaria 16 por 100. Podemos trocar o D por uma multiplicação, 15. Então aqui nós temos 16 vezes 15 vai dar 240. Lembrando que na multiplicação de fração, não é isso? Nós temos que ter tudo completinho. Como aqui não tem nada, completa com 1 no denominador. Então 100 vezes 1 vai dar 240 por 100. E aí vamos fazer a simplificação. Ah, Adalberto, eu posso cortar todos os zeros? Não. Se nós temos 2 zeros no numerador e nós temos 2 zeros no denominador, nós podemos cortar todos, certo? Já nesse caso aqui, nós só temos um zero no numerador, mas eu tenho 2 zeros no denominador. Só posso cortar um de cada. E esse corte, essa simplificação, o zero tem que vir no final, beleza? Cortando esse zero com esse zero, fica 24 por 10. Esse 24 por 10 seria uma divisão. E aí você pode fazer de uma outra forma. Se eu tenho um zero aqui, eu posso andar com a vírgula no número que está em cima, no número que está no numerador. Eu posso andar uma casa com a vírgula. E aí, nesse caso, ficaria 2,4 ou R$2,40. Ah, Davi, não entendi nada. Então vamos fazer a divisão. Vê só. Se eu tenho 24 dividido por 10, né?
Então 24 dividido para 10 vai dar 2. Né? 2 vezes 10, 20. 20 para chegar em 24 sobra quanto? Sobra 4. 4 eu consigo dividir para 10? Claro que não. Então a gente acrescenta o 0 e acrescenta a vírgula. Aí sim, 40 dividido para 10 dá 4. 4 vezes 10, 40. 40 para chegar em 40, 0. Ou seja, R$ 2,40. Aí você diz, mas não tem a resposta certa não, Adalberto, para assinalar. E aí? O que foi que eu errei? Não, você não errou. Você encontrou os 16% de aumento. Aumentou R$ 2,40. Só que a pergunta foi, o preço da passagem passou a ser quanto? Então, se a passagem era R$ 15 e aumentou R$ 2,40, isso quer dizer que essa passagem está custando hoje R$ 17,40. No caso, letra D. Pessoal, eu espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esquece de dar um like, se inscrever no canal e também ativa aí o sininho para toda vez que eu postar um vídeo novo você receber a notificação. Beleza? Tchau, até a próxima, se Deus quiser. Um beijo.